Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Flora de Araújo para mais um encontro das quintas-feiras à noite, que a gente se reúne aqui para aprender um pouco mais do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Nós vamos começar a nossa noite de hoje fazendo uma leitura do livro Vinho de Luz, que é uma psicografia de Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. E a página da nossa noite é Com Amor. E sobre tudo isto, revestivos de caridade, que é o vínculo da perfeição. São palavras de Paulo, em sua carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé, a fim de marchar com desassombro sobre as tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho constituir-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor, de testemunhos. Toda a preparação é necessária no capítulo da resistência. Entretanto, sobre tudo isto é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é o amor sublime. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos. Mas o amor é o tiar divino que os embelezará, tecendo a túnica da perfeição individual. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Mas como amaremos no serviço diário? Renovemos-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Ouçamos a sugestão do amor a cada passo na senda evolutiva. Quem ama, compreende. E quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. Esse mundo que todos nós temos. Então vamos fazer a nossa prece de abertura. Senhor, aqui estamos, mais uma vez, reunidos em seu nome, para estudar, para aprender, para crescer. Que possamos ser abençoados, que possamos ser bem orientados pelos amigos espirituais, aqui da Casa de Flora, que Flora de Araújo possa nos acolher com seu imenso amor, com seu imenso carinho por nós, e que possamos todos, nesta noite, sair daqui mais esclarecidos e consolados. Abençoe o palestrante da nossa noite, que os amigos espirituais possam intuí-lo com as melhores palavras ao nosso entendimento. Que assim seja. Então, nós continuamos no nosso mês festivo do aniversário de Flora de Araújo, da nossa Casa de Flora. Domingo nós fizemos 77 anos. E hoje nós vamos receber com muito carinho o nosso irmão de Volta Redonda. De Volta Redonda, olha que prestígio para a gente. Rony Ricardo vai trazer para a gente o tema Esperançar Nossos Pensamentos. Rony, a palavra é sua. Não vai ter. Bom dia a todos. Não é a primeira vez que compareço ao Centro Espírita Flora de Araújo, então é um prazer estar de volta a uma casa que eu já tenho há tantos anos. Então, já sou habitual da casa, Tânia, Sônia, Lúcia, Rosângela, todo mundo já me conhece há tantos anos. E trouxemos, então, esperançar os nossos pensamentos. É uma proposta que nós já vamos começar com 3 perguntas, para o público já começar a imaginar o que ele responderia se realmente tivesse
com essas três perguntas que tivesse falado. Consciência poderia trazer ao homem a certeza da sua perpetuação como ser? Qual doutrina filosófica foi capaz de aprimorar a constatação de que a vida continuará noutra dimensão? Qual religião do mundo revelou os ditos mistérios do além-túmulo? Ao Espiritismo houve das respostas. O Espiritismo é ciência, é filosofia, é religião. E nos convida essa noite, então, a esperançar os nossos pensamentos. E Allan Kardec, o nosso querido codificador, com tanto selo, com tanta didática, com a sua parte pedagógica maravilhosa, trabalhou o Livro dos Espíritos e na quarta página trouxe nosso tema, Esperanças e Consolações. E essa quarta parte, no final, em 2 capítulos, tem as questões. Então, primeiramente, nós vamos ver o capítulo 1, Penas e Gozos Terrestres. Questões 920 até a questão 956. Inicialmente, ele colocou nos penas e gozos terrestres os nossos problemas, as nossas apreensões cotidianas. Tudo que nós vamos comentar aqui na sequência dos itens que Kardec organizou, nós vivenciamos ou conhecemos alguém. De uma maneira geral, quase todos, sem exceção. Então ele começa com a felicidade e a infelicidade relativa. E os Espíritos respondem a Allan Kardec: é impossível no mundo expiatório ser feliz. Plenamente, não. Nós poderemos ser momentos felizes, mas constantemente não. É um problema ali, outro cá, outro acolá. Uma outra apreensão como nós estamos assistindo, recente no Brasil, mais um acidente aéreo, que nos toca, que mexe os nossos sentimentos. A gente se envolve com a mídia, com as tragédias dos outros, que poderiam ser as nossas. Há muitos anos atrás, numa reportagem mostrando países nórdicos, eu fiquei muito impressionado com o Globo Repórter, que eles estavam visitando Noruega, Finlândia e a Suécia. E é um padrão de vida, algo assim que a gente imagina outro mundo. Não, é na Terra. Só que nós estamos do lado de cá, precisando passar por tantas coisas, só que nós aquelas ruas lindas, muito ornamentadas, aquele meio ambiente maravilhoso, aquele ir e vir das pessoas, com total segurança. A gente imagina aquelas cenas, assistindo aquela reportagem. Que qualidade de vida! Eles merecem estar lá. São espíritos que usufruem de uma condição às quais eles podem. Isso foi permitido. E nesses detalhes todos que nós vamos fazendo para nós vamos observar que a felicidade existirá sim, quando cumprirmos tudo isso. Nós precisamos passar. E aí, na sequência, Kardec vai trabalhando os assuntos com relação aos haveres, as pessoas que têm condição de ajudar um ou outro. Outro momento muito interessante também para todos nós. Quantos podem disponibilizar e ajudar outras pessoas? Ou os ricos, ou com o emprego, ou com as doações, ou com a caridade material. E aí aparecem os temas, na sequência organizou em itens: decepções, ingratidão, perdas de pessoas amadas. As ingratidões, os Espíritos alertam através de Allan Kardec que para nós é exatamente um grande desafio para entender que o ingrato ainda não está no mesmo patamar de entendimento. E para nós é uma prova de paciência. Então deveremos entender a ingratidão quando aparecer. As decepções ou as afeições destruídas também que aparecem no mesmo conjunto de questões, tudo a ver com as nossas necessidades, as nossas imperfeições. Por isso habitamos um mundo em categorias de provas expiatórias. E aparece na sequência um item também que mexe muito conosco, mesmo sendo espírita.
E está lá escrito: temor da morte. Nós nos preocupamos por causa do nosso instinto de conservação. Somos perfeitos. Mesmo estando na casa espírita, acompanhando as explicações que há em imortalidade da alma, que é incontestável, a ciência já está quase que no momento de dizer: é verdade, nós não podemos contestar. Tantos estudos, tantos homens da área médica constatando que existe algo além desse corpo. Existe essa alma. E essa alma já trazia algumas apreensões que ela já existia. E ela continuará então. Está quase no momento. Nós vamos ouvir isso. Dentro em breve nós vamos ouvir, porque parecem tantos estudos, tantas pesquisas de área médica, constatando que aquela pessoa internada, não espírita, espiritualizada, ela fez um trabalho diferenciado. E a fé daquela pessoa, ou a certeza que ela trazia de que ela seria curada, fez a diferença no mal, ou no resultado ruim. Não duvidamos. A ciência, dentro em breve, principalmente a área médica, constatará essas evidências da imortalidade. A alma que continua, a alma que perpetua. E nesse assunto do temor da morte, Kardec vai pontuando e eles colocam um detalhe muito interessante nas respostas. O justo não teme a morte, porque ele tem uma vida tranquila, uma vida regrada, uma vida equilibrada. Então ele não teme, não tem nenhum pesar, porque ele já trabalha em pensamento que ele deixará isso aqui. Nada lhe levará. Isso aqui é um empréstimo na nossa passagem no estágio, ou como Kardec diz, o termo, que foi muito conhecido por causa da novela da TV Globo, na viagem que nós fazemos. Kardec usa muito esse termo, que virou o título da novela, A Viagem. É uma viagem, uma breve passagem para a volta à verdadeira pátria, onde nós ficaremos. O assunto temor da morte entra nesses itens de apreensões para nos acalmarmos e entendermos que é um processo inevitável. Esse término, este fim chegará para cada um de nós encarnados, porque é o ciclo que nós vivemos. Em breve, aprendização. Há um outro item também nessa sequência de questões, são as afeições destruídas ou uniões antipáticas, é outro termo. Nos dias atuais, com tantas outras ideias e pontos de vista diferenciados, as pessoas não se prendem mais, não tem que suportar a outra. Mas lá no tempo de Kardec, por que ele colocou essa questão e andou perguntando sobre isso? União é antipática, aqueles cônjuges que são antipáticos entre si, não conseguem, não se toleram vivendo e têm que viver juntos. No passado, lá medieval, era comum na Europa os casamentos arranjados. Então aquele rico senhor destinava a filha dele para casar com o filho do outro senhor de uma outra grande propriedade para juntar as costas ou as riquezas. E aí sentimento não tinha parte. Era aquele casamento arrumado, pactuado entre os pais. Os filhos não definiam ou não decidiam. Os tempos mudaram. Hoje não existe mais isso. Mas aconteceu muito. Daí, então, Kardec indagar sobre essas uniões antipáticas. E eles respondem. Uma prova com esses espíritos, que têm que conviver ou suportar um ao outro, algo fizeram entre si e são colocados novamente para juntos estarem experimentando uma vida conjugal, uma vida em união, no caso ali, conjugal ou os corpos vivendo, quando o sentimento não tem parte. Por isso o título Uniões Antipáticas. Agora nós vamos entrar no grupo de questões que, de uma certa maneira, ainda há pouco conversava com a Tânia, é um assunto delicado, não é um assunto difícil, é um assunto que tem que ter selo ao colocar em público. Mas nós vamos à sequência que são as questões. Kardec colocou 943 até 957, maior de questões, desgosto da vida, suicídio.
E começou a indagar, porque naquele século XIX, em Paris, a incidência de suicídios era enorme. Preocupava tanto que Leon Denis, nos seus livros, principalmente o livro chamado Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele destaca a quantidade de se colocar cifras, estatísticas lá do tempo dele, que preocupava isso Denis, no caso, no início do século XX, mas eram ecos do século XIX, quando viveu Kardec. Porque França, ficou tão em evidência a França ultimamente na das Olimpíadas, todos viram, Rio Sena. E a quantidade de pontes que tem pelo Rio Sena afora é os pontos das infelicidades das pessoas que se jogavam no Rio Sena lá naquele tempo, em outros tempos. E isso preocupou também Allan Kardec. Também ele colocou no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Suicídio e Loucura, e a segunda parte do Céu e Inferno, tem os exemplos dos suicídios, para observarmos que é um assunto que o Espiritismo tem que trazer à baila, com cuidado, mas esclarecer. Acalmar. E, se possível, prevenir. Porque foro íntimo é escolha da pessoa, mas nós levamos. Então ele começa em 943 e pergunta aos espíritos: por que se dá o discurso da vida? E a resposta são 3 frases: falta de fé, ociosidade e saciedade. Falta de fé, a pessoa não acredita, não crê em nada. E é um pensamento muito forte lá naquele tempo, no século XIX, devido ao positivismo. O materialismo estava dominando a região da França, onde estava Kardec. Então havia aquela coisa filosófica que dizia: tudo acaba. Tudo acaba, tudo termina. E cultuava muito forte isso. Kardec, vendo aquilo tudo, traz as questões. E traz também. A outra resposta é a ociosidade. Não é que não trabalha, ele não se ocupa com o fim útil mental. E a saciedade, a pessoa não se sacia, quer dizer mais, e acaba gerando, então, um desequilíbrio mental, e ela não se satisfazendo, ela procura uma outra alternativa que, para ela, equivocadamente, seria o término e não é. Na questão 944, também ele pergunta mais uma vez, então, qual é esse comprometimento? E eles respondem a Allan Kardec de bons espíritos: é uma infração, é uma transgressão à lei de Deus. Porque o espírito suicida, querendo se livrar de um problema, ele encontrará outro, ele continuará vivo, com o pesar de ter feito o término de uma maneira antecipada e experimentando, então, a decepção. Vamos trazer mais adiante uma outra questão, que é muito conhecida, que a gente vê, que a gente acompanha pela mídia, que é a seguinte pergunta, 951. E aquele que, na intenção de salvar a vida de uma outra pessoa, perde a sua, mas consegue ajudar a outra? No caso, o coração como de bombeiros, ou salva-vidas. A resposta: não é catalogado como suicídio. Pelo contrário, tem aí o mérito da ação, do dever. Há muitos anos, na minha cidade, o rapaz viu o menininho afogando, ele mergulhou, ele conseguiu levar o menininho até a beira do rio, entregou para a família, ele sem ar, ele voltou e se afogou. Nesse caso, não é suicídio, ele não tinha a intenção. A intenção era salvar a vida do próximo, e foi salvo no caso. Os bombeiros, salva-vidas, como já citamos, ou voluntários. Não é suicídio. Se ele terminou, é porque estava programado que ele terminaria a sua vida. E a última questão desse grupo de questões sobre suicídio, desgosto para ver, suicídio, é a 957. Kardec vem trazendo todas as questões, ponderando as respostas bem ao nosso alcance de entendimento. E ele pergunta, então, qual é a consequência para os espíritos desse? E a resposta: são diversas. Cada um, no seu grau de adiantamento, de entendimento, vivenciará. A maioria está disposta para todos nós, está na questão 957, vão experimentar o desapontamento.
que nas traduções do Livro dos Espíritos aparecem em letra diferenciada, com a letra na formatação de itálico, para destacar que eles, espíritos, eles vão se desapontar, achando que resolveriam o problema, mas encontraram um problema maior, que além das sequelas, encontrarão a resposta. Agora tem uma invitação. Sem alarmar, porque para tudo nós temos a misericórdia do Pai de amor. Apenas rapidamente comentando, não vamos detalhar, mas há um livro chamado Memórias de um Suicida, que são suicidas que se juntaram a outro famoso escritor português, Gabriel Castelo Branco, que se suicidou no século XIX em Portugal, e eles foram acolhidos no hospital da Colônia Correcional Maria de Nazaré. A nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré assumiu uma responsabilidade junto a Jesus de acudir, de recolher e de ajudar os espíritos. É um trabalho significante, significativo, que nós temos que destacar nessa noite. Apesar da infração à misericórdia. Na sequência dos itens, então agora entramos na outra parte do Livro dos Espíritos, das nossas esperanças. Penas e gozos futuros. Questão, então, 158 até a questão final do Livro dos Espíritos, 1019. Lá também estão agora com relação ao futuro, ao que nos aguarda. E todos nós aqui, na matéria, encarnados, pensamos, mas que futuro? É a nossa continuidade. Seguiremos, continuaremos. E o Espírito trabalha muito esse assunto, não só pelas obras que nós buscamos e entendemos, porque há em todos nós, eu vou conversar com o Sônia sobre isso, em nós espíritos, com a permissão de Deus no lar, onde nós recebemos as orientações do pai, da mãe, que tinham conhecimento, de colocar as ideias na nossa mente com relação às comunicações dos espíritos, a alma que é imortal, a sobrevivência. E isso tudo traz para nós exatamente o que Kardec coloca nessas questões na sequência da 958. A esperança em uma vida futura da continuidade, seja aqui, seja no plano espiritual. Aqui que nós falamos no mundo físico. Mas há uma continuidade, a chama da perenidade, a continuação da vida. E na sequência dos outros temas que vão colocando aí as penas temporais, intervenção de Deus nas nossas penas, e dessas questões que Kardec perguntou, então Deus nos deixa desamparado, não olha por cada um de nós, penando, passando problemas, aí vem a resposta muito objetiva. Nós nos enganamos. Para cada um encarnado, Deus destinou o anjo guardião que vela particularmente com cada um de nós para nos inspirar, nos auxiliar. Ele não interfere, mas dentro do possível, ele orienta. Ele passa as informações. Quando ele não nos convence, ele traz o encarnado para conversar conosco. E chega falando, eu acho melhor você fazer isso, agir dessa maneira. Sabe que seria melhor dessa forma? Geralmente essas pessoas inspiradas são os instrumentos ou os intermediários para mostrar o pecado no mundo espiritual, até dos amigos espirituais para conosco. E vem agora um grupo de questões que são muito interessantes porque nós vivenciamos diariamente. É o grupo de questões sobre expiação e arrependimento. 990 até 1002. E eles responderam a Allan Kardec com relação a esse assunto, que é nosso. Se arrepender do que fez, do que poderia ter feito, ou de não fazer, e ao mesmo tempo, como agir. Então eles começam a explicar para todos nós que estamos nesse processo de expiação, que o arrependimento acontece na vida física. Agora, nós podemos mudar uma rota, mudar um outro ponto de vista, fazer outra coisa, por arrepender que está fazendo um caminho totalmente equivocado. A maior parte dos espíritos arrependem-se no plano espiritual e pedem as provas, as novas oportunidades reencarnatórias. Mas também na vida física,
Nós vamos fazer 2 exemplos de arrependidos que mudaram o rumo de suas existências e se tornaram as referências no mundo cristão. Pedro negou Jesus, o seu mestre querido, e Jesus previu que ele o negaria. Pedro então se refaz arrependido e faz todo um caminho de volta, cria a casa do caminho para acolher os necessitados de Jerusalém, sai divulgando o cristianismo e vai morrer crucificado de cabeça para baixo nas perseguições aos cristãos. Outro que perseguia um doutor da lei, um homem das letras, inteligente, pregava nas sinagogas, que tinha pavor de ver aquele movimento, aquelas curas daquele tal Nazareno, o doutor Saulo. Tanto perseguiu que matava, trucidava, mandou apedrejar Estevão pelo cristão assumido e outras coisas tão tristes que ele fez, que ele vinha então uma busca pela estrada de Damasco para perseguir ainda mais os cristãos adeptos do Nazareno, como ele chamava, Saulo. E ele vai. E aí uma luz se projeta para ele. Era Jesus que vinha perguntar: Saulo, por que você me persegue? Ele não aguenta, ele cai do animal que ele trafegava no caminho. Ao cair, ele fica cego. Aí ele chega na cidade, então, para ser curado por Ananias, que ele ia perceber. Ananias, com o dom da legitimidade de cura, fez com que Paulo enxergasse novamente. Agora nós estamos falando do Paulo, porque ele volta transformado em o nome Saulo e adota Paulo. E todos apavorados, até então ele perseguia. Então, como que ele vai se juntar a Pedro e a turma dos apóstolos que ficaram apavorados de se aproximar? Será que ele estava vendo um combate difícil? Ou digamos, um disfarce? Não, era ele transformado. Então, ele se demonstrou: eu mudei, eu me arrependi. E ele passou a se juntar aos apóstolos, que até então ele perseguia. Então ele passa a se juntar. Tem uma história de um arrependimento de Paulo e a outra história de Pedro. Expiação e arrependimento andam juntos porque nós estamos expiando. Então é natural que arrependamos do que nós estamos fazendo. É sempre tempo de se recolocar numa melhor rota, no melhor roteiro, no outro rumo que não nos prejudique, nem prejudique o nosso próximo. Kardec, com essas questões tão interessantes, vem então no fechamento do Livro dos Espíritos com assuntos eclesiásticos, assuntos daquele tempo que continuam nos nossos dias, mas assuntos que lá naquele tempo dominavam muito as mentes das pessoas, porque a França era católica em todo o território nacional. Kardec pergunta sobre purgatório, paraíso e inferno. Há outras traduções como céu, inferno e purgatório. Depende da tradução da editora, conforme traduziu o Livro dos Espíritos. Mas os assuntos são, inicialmente, ressurreição da carne, paraíso, purgatório e inferno. São praticamente iguais as questões que encerram o Livro dos Espíritos. Ressurreição da carne. A ciência provou que é impossível. O corpo deteriora, apodrece. Era uma cultura antiga, milenar, da antiguidade. Eles entendiam que o próprio corpo renasceria. Daí o nome ressurreição. É um entendimento equivocado da reencarnação. Jesus explicou isso tudo lá naquele meio onde ele estava. Mas era uma cultura da época de entender. Por isso que ele Kardec perguntou sobre a ressurreição da carne. E os Espíritos foram enfáticos na resposta. A ciência já provou, é impossível. A matéria vai, apodrece, acaba, volta ao Espírito, um novo corpo formado por uma nova vida na carne, ou na matéria. E o paraíso ou o céu? E eles também responderam. Temos resposta para os 4 itens. Uma alegoria. Uma criação também da antiguidade que tinham esses 2 patamares, ou o paraíso ou o inferno. Uma alegoria que veio de outros povos que cultuavam situações da natureza. E esse paganismo
criou essas psicologias, essas ideias milenares. Kardec então pergunta sobre isso e eles responderam: o céu é uma condição venturosa. Há mundos a nossa mão, uma infinidade de mundos. Haverá com certeza um mundo mais evoluído em algum sol, em alguma outra galáxia, a bilhões de distância de anos de luz, que lá estão vivendo, ou convivendo espiritualmente, ou na matéria, para o nosso entendimento, espíritos em condições felizes. Então está aí o nome de céu ou de paraíso, de felicidade plena. Eles almejaram, eles buscaram e eles conquistaram por mérito de cada um, ou seja, trabalho, esforço para se evoluir. São condições, como eles explicam, de mundos evoluídos para o nosso entendimento. Que estamos ali no processo, todos nós, nas expiações ou nas provas. E o purgatório? Kardec perguntou sobre ele. Foi uma criação. Não estava. A igreja, com todo respeito à igreja, mas no passado ela fez isso. Ela criou uma condição intermediária devido à quantidade de pessoas adeptas da religião que dominava a igreja católica, e ela quis favorecê-los. Olha, você não vai nem para o céu, nem vai para o inferno. Nós vamos ter uma situação que você fica no meio termo. Entre um e o outro tem meio. É o purgatório. E Kardec perguntou sobre o purgatório para nós. E a resposta é aqui, onde nós estamos. Nós estamos no purgatório, passando por uma série de coisas para purgarmos as nossas necessidades. Ou as nossas falhas que são lapidadas nas experiências corpóreas. Esse purgatório estabelecido pelos Espíritos é o que nós estamos vivendo, é o que a gente assiste, é o que a gente imagina, mas são Espíritos necessitados para tal. Ainda hoje assistindo sobre aquela guerra, está quase virando uma guerra de 3 anos, Ucrânia e Rússia, quanta destruição, quantos prédios que praticamente desapareceram cidades. Eles vão mostrando as imagens, tudo destruído, tudo com os bombardeios, tudo estourado, só ruínas. O que fizeram esses espíritos? É uma guerra secular. Essa guerra, Rússia e Crimeia, aconteceu várias outras vezes. Ela vem perdurando, é uma briga, já citado, secular. E novamente a mesma briga para apostar aquela península chamada onde está a Crimeia. A ponta de terra que a Rússia acha que tem direito sobre ela, eles brigam há séculos por causa daquilo ali. E novas destruições. E o que fizeram esses espíritos para merecerem por isso? Há uma necessidade, não duvidamos. Daí nossas dificuldades que a gente viu. Esse purgatório. E o inferno também tem resposta. Outra alegoria. Aí criaram aquele ser tridente, os caldeirões ferventes, aquele terror, aquela coisa toda. Uma criação. Porém, isso é um perigo. Porque a pessoa com essas ideias, sem orientação, ela desencarna, ela vai para o plano espiritual sem orientações, ela se sente em um inferno. É o sofrimento que o espírito se aloja. Se prende mentalmente por causa da criação e ele vai se juntar a tantos outros que sofrem como ele. Por isso nós temos que esclarecer. É uma alegoria criada também lá em tempos remotos, que servia para punir ou ameaçar as pessoas. Olha, você vai para o inferno. E o inferno tem um caldeirão fervente, tem um ser tridente. É um desespero, você vai sofrer muito. Isso desespera as pessoas. As pessoas ficam apavoradas com isso. Então cresce a ideia na mente e ninguém vai avisar que é uma criação mental. Emmanuel define muito bem para nós esse assunto. O livro chama-se Justiça Divina. A página é Céu e Inferno. No final da dissertação de Chico Xavier, Emmanuel explica assim para nós: o inferno tem o tamanho da rebeldia de cada um. É conforme, então, a forma que ele se coloca em termos de revolta.
É um cuidado que nós temos que trazer a público, explicar essas criações, essas alegorias de que o Espiritismo vem explicar. Tudo isso é fruto de pensamento. Cuidado com o que pensa, com o que cria, o que armazena na memória, porque isso vira um patrimônio mental. E a pessoa fica com isso, com essas ideias equivocadas. Por isso que o Espiritismo vem e lança uma luz de esclarecimento para todos nós com relação a esses assuntos. Então, instigantes, que eles são seculares, como já dito, uma cultura antiquíssima, divulgada, propagada para tantas pessoas e quantos que se perdem nessas informações. Que Deus o abandonou, que Deus castiga, que eu estou passando por isso tudo porque Deus me esqueceu. Não existe isso. É um Pai de amor e bondade. Por isso que Jesus falou no Pai, para todos nós, que é o mesmo Pai do Mestre Jesus. A última questão de O Livro dos Espíritos é a 1019. E Kardec perguntou: quanto bem não reinará? A resposta, aí apareceu o Espírito que ditou a mensagem, e veio uma nota bem detalhada do Espírito São Luís. Foi Luís IX, um homem muito bom, muito virtuoso, quando viveu na França. Canonizado pela Igreja, que se tornou santo, ou santo. No caso é São Luís. Então é ele que traz a mensagem explicando para todos nós: o bem reinará na terra quando os homens que aqui viverem ou estiverem reencarnados trabalharem no bem. Totalmente. Não em parcelas, de uma maneira geral. Outro livro que nós faremos nessa noite para divulgar o nosso tema, esperançar os nossos pensamentos, é um texto de A Gênese, que é a quarta obra do livro das obras básicas. Temos o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno. A quinta obra é a Gênese. Equivocadamente foi a quarta, é a quinta. E a Gênese foi escrita em 1868. E esse texto parece escrito ontem. Chama-se Sinais dos Tempos, no capítulo 18, com 2 itens. Os tempos são chegados ao título, Sinais dos Tempos, do item 1 a 26, e do item a 25, do item 26 a 34, a nova geração. E o que traz Kardec, então, desses assuntos? Sinais dos Tempos, para nós entendermos que também foi colocado para todos nós que haveria uma ruptura do planeta. Os tempos viriam como a eclosão, como ele usa o termo lá, cataclismo. Isso aconteceu quando a Terra se acomodou e formou o planeta que hoje nós habitamos. Várias camadas foram se juntando, então aconteceu muito isso, as explosões até se acomodar a bilhões. Agora não. Kardec explica de uma maneira muito simples. Estes sinais dos tempos acontecerão com a transformação moral da humanidade. Os tempos são chegados, o título, traz então a esperança para nós entendermos que, apesar do que nós estamos assistindo e vendo, já está voltando em um ou outro componente do nosso mundo físico, aquele ser, um menino, uma menina, um jovem, um adulto, uma moça, um rapaz, com ideias para melhorar. Só que eles são a minoria. Nós ainda não nos identificamos de uma maneira plena ou totalitária. 2 livros falam sobre esse novo processo. Um chama-se Transição Planetária. Manuel Filomeno de Miranda, o Espírito, de Paulo Pereira Franco, e o outro, No Rumo do Mundo de Degeneração. Também o mesmo Espírito para a Igreja que fala. Lá estão escritos exatamente esses novos componentes que estão chegando para fazer a diferença nas artes, na tecnologia, nas letras, nas culturas, nas legislações. Eles trarão ideias novas, melhores, voltadas para o moral, que é o conjunto de faculdades morais, e para a moral, que é a regra de conduta. Eles farão a diferença. E eles começam a aparecer justamente nos meios onde nós estamos vendo. Dias atrás assisti uma palestra de uma amiga,
E a menininha estava no laptop, um aparelho que não é o seu farol maior, ela desenhando 5 anos. Ela estava com o joguinho e ela sentadinha, ela respondia tudo que ela falava. Quando ela falou assim, de onde nós viemos, a oradora? Ela sentadinha na barriga da minha mãe. Então são essas crianças, quando eu assisto aqui à tarde com o grupo, os sábados, grupo de pais, as crianças que eu já vi aqui outras vezes, com inteligência tão destacada, eles estão chegando. Só que eles não se destacam ainda muito mais. Vamos trazer aqui um exemplo. Com essa tragédia do Rio Grande do Sul, foi uma dessas reportagens tão bonitas, simples, mas tão bonita, um recado que foi dado. Os jovens da universidade estavam em recesso por causa das áreas alagadas da universidade, logicamente tomadas pela água, mas não no todo. Estavam lá então os jovens naquele recesso construindo rodos diferenciados. Estavam lá nos laboratórios, na marcenaria, vamos colocar assim, construindo um rodo que a base era maior, mais forte. Não é o rodo que a gente conhece, que ela seria mais caro para o trabalho que as famílias estão fazendo para tirar aquela terra incrustada dentro de casa, aquele barro principal. E eles construíram em larga escala aqueles rodos e distribuindo gratuitamente, pensando no próximo. Ou eles poderiam estar em casa, em recesso, não tem nada. Mas se juntaram, foram todos para lá trabalhar. Outra reportagem, outro grupo de jovens se disponibilizaram para consertar os aparelhos eletrodomésticos danificados, aqueles que tinham conserto, celulares, outros aparelhos, gratuitamente. Jovens se ocupando em função disso. Não afirmamos que eles são a nova geração catalogada como aqueles que vieram para fazer a diferença, mas são exemplos para nós observarmos como se dará então essa terminologia dada por Kardec do Sinai nos tempos. Que ele coloca 2 palavras como acontecerá: pela fraternidade e pela solidariedade acentuadas, em destaque. E o último grupo desse assunto é a geração nova. Como acontecerá essa geração? São as voltas, essas imigrações que nós falamos dos espíritos que voltam para reencarnar. Kardec coloca uma simbologia muito bonita, ele se refere a uma estação do ano que acabou, o outono, e ele diz: são como as folhas do outono que caem e novas voltam nas florações. Esses espíritos retornam, aprendem, compreendem, estudam no plano espiritual, sabem que podem fazer mais e melhor, porque viram uma série de oportunidades nos ensinamentos espirituais, retornam o mesmo espírito, num novo corpo, mas com uma outra informação com relação ao político, para ajudar. Aquele que se comprometeu, que estacionou, ele não vai regredir, porque ele estaciona. Mas, se aqui evolui nosso, digamos assim, estágio, avança daqui umas décadas, vamos colocar conforme a promessa desses 2 livros que nós citamos, transição planetária no rumo do mundo de regeneração. Ingressamos na fase então de regeneração, já assumidamente ela já avançou e já está sendo em destaque para o nosso planeta em referência. Espíritos comprometidos não reencarnam, porque aqui não ficará isento da maldade, mas o bem, a tendência é ele se destacar. São 5 categorias de mundo. Nós já passamos, nós não vamos voltar para ele. Primitivo. Primeiras reencarnações. Já passamos por esse processo. Segunda fase, provas e expiações, onde nós estamos. Onde o mal domina. A intermediação, provas e expiações e ditosos são os regeneradores, da onde a terra ingressará. Onde o bem já será mais destaque. O mal existe, mas não como nós vemos em provas e expiações. O bem já é mais destacado, vivenciado. Depois de idosos e a categoria de celestes divinos, os mundos, como citamos, do céu. Os mundos evoluídos em categorias
conforme Kardec explicou para nós, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, há muitas moradas na casa de Deus. As moradas estão aí. E Kardec termina esse capítulo 18 de A Gênese, falando dos incrédulos que não acreditam, que abominam tudo isso. Mas são esses próprios incrédulos que vão ser tocados e voltarão a se colocar no caminho, porque nenhum espírito ficará à parte da evolução. Pode estacionar e se firmar temporariamente, mas não de uma maneira que seja para sempre. Porque o Pai de amor e bondade tem olhado para todos os filhos, indistintamente, sem a preocupação de achar que esse não vai. Muito pelo contrário, na nossa percepção, é um Pai de amor e misericórdia. E para todos, a mesma proposta: evolução. Trouxemos com a permissão da casa, nós vamos fazer uma parte agora com nossa obra, que já vamos explicar, que foi doada para cá, para Resende, para o 40º Conselho Espírita. E soubemos pelo nosso amigo Roberto, que também confirmou, que cada casa aqui em Resende recebeu a cópia do livro em doação. Então, a venda revertida aqui para o Centro Espírita Flora de Araújo. Foi, digamos assim, uma partilha dos livros para as casas espíritas. Apenas ao 40º Conselho Espírita de Unificação da região aqui. Das Neiras, Resende, Itatiaia, Pati, Porto Real, essa região toda aqui. E esse livro, a história é a seguinte: em 2019, assistindo a tragédia de Brumadinho, fiquei muito impactado com aquilo tudo, aquela lama, aquilo tudo dominando. Eu sou mineiro, fiquei muito arrasado com aquilo tudo. E assistindo as imagens em 25 de janeiro de 2019, conversando com uma amiga médium em Volta Redonda, muito amiga, ela pelo WhatsApp falou: "Olha, você fica a postos, me dá um livro sobre sua responsabilidade para vencer a esperança." Esse livro terá gerações. Eu só disse isso, não entrou na dificuldade, eu lá com minhas apreensões com a tragédia de Brumadinho, pensando realmente precisamos acalmar. E depois de tantas outras coisas como a pandemia. 2019. 5 de fevereiro de 2019, na manhã, eu ouvi o título: Girassóis se abrem ao sol. Era o querido meu Afonso trabalhar. Pega a quarta parte do livro dos Espíritos, nós divulgamos ainda há pouco, e o capítulo 18 de A Gênese dos Tempos Antigos. Vamos juntar e abrir em capítulos levar a esperança. Precisamos levar essa esperança. E o título já definido: Os girassóis se abrem ao sol. O primeiro capítulo chama-se Desassossegos Inevitáveis. Nós temos as questões 920 e 942 sobre os assuntos que foram tratados. As edições, temor da morte, as ingratidões e tudo mais. O capítulo 2, que foi todas as questões 943 e 957, desgosto da vida, e a história que ia trazer no primeiro capítulo, a vida de Ivone Pereira, passou muitas dificuldades enquanto Nina no século XIX. No capítulo 2, desgosto de viver, é a vida de Santo Júlio, um homem que era depressivo, buscou a porta equivocada do suicídio. Como foi a sua recuperação no plano espiritual? O capítulo 3 é o porvir. São as questões 958 a 1019, mostrando a vida futura, que segue, que continua a história que é trazida sobre a parábola dos servos de irmão X, mostrando o ingresso desse servo no plano espiritual, como que foi, em cada reencarnação, o que ele poderia chegar ou adentrar no plano espiritual. O capítulo 4 vem assim, Sinais dos Tempos, é o que nós acabamos de trazer, a história de Boris, de Leão Tolstói, na Rússia, e Boris no Brasil, duas reencarnações. E a última parte, Geração Renovada, que acabamos de falar, dentro do assunto Sinais dos Tempos. E não há uma história, a lei de destruição, capítulo 6, terceira parte do livro dos Espíritos. Por que nós estamos vivendo tudo isso? Kardec trabalhou muito bem essas questões e os Espíritos responderam. É uma lei natural. Então há a lei de destruição sob uma égide de Deus, sob o controle de tudo, que transforma isso, que muda aquilo outro, que destrói aquilo ali, ou muda aquele patamar geológico de uma região para progredir, como nós estamos assistindo no livro das Espíritos. Aquelas cidades, as cidades próximas que
estavam próximas dos rios e que foram inundadas, destruídas, não poderão ser refeitas ali. Terão que ser reconduzidas para uma outra região. São essas ideias que Kardec perguntou no passado. Então, as pestes, as calamidades climáticas, as intempéries, a fome que nós assistimos na África, as doenças, têm uma razão decisiva para esses espíritos envolvidos também. E a história também de resgates coletivos do livro Ação e Reação de André Luiz, com relação ao acidente que nós assistimos há poucos dias em São Paulo, em Pinheiro. A história de Ação e Reação é o seguinte: André Luiz e lá queriam ajudar no socorro aos 14 que haviam terminado esse serviço com um desastre aéreo no Brasil. E Druso visitou disse André Luiz que não, porque ele, como Hilário, eles eram aprendizes ou estagiários, então eles não tinham a condição espiritual equilibrada para ir junto com os benfeitores acolhidos e cantados pelo acidente aéreo. Dos 14, só 8 foram resgatados, 6 ficaram imantados no desespero, no pavor. Então, conforme que traz também o espírito de vida, ele será, sim, nesse caso dessa história, resgates coletivos não foram, seriam depois, mas no momento saem os espíritos, ou seja, acompanham, são resgatados os espíritos mais desmaterializados, mais compreendedores dos seus processos, que é uma morte violenta, é uma morte acidental. Até para isso nós temos que entender a compaixão em termos maiores. Fica o espírito preso no desespero, conforme ele vivia, conforme as apreensões, os apegos, principalmente materiais, mas não eternamente. Chegará o dia que ele será. Aqueles que facilitaram, conforme a narrativa de André Luiz, eram mais entendedores, compreenderam o que aconteceu, então facilitaram a retirada. Dos 14, 8 saíram, 6 ficaram. Repetido, 6 ficaram. E esse livro tem dentro dos bastidores uma história muito bonita, que eu vou dividir com um pouco para encerrar. Eu pedi ao amigo Roberto Fonseca, que de Reis, se ele teria uma mensagem do Espírito Esther, que ele psicografa há anos aqui no Chico Xavier, e nos outros livros sempre tem uma mensagem de Esther que fechava que vinha nas narrativas dos novos livros. E o Roberto me respondeu: era plena pandemia em Polônia? Não. Pode ser que tenha alguma coisa, eu vou verificar. Ele esqueceu todo mundo em casa, esqueceu. A resposta está aqui. Quando os girassóis florescem, quando chega a luz matinal que clareia tudo, eles se voltam para o sol. Quando a alma e o espírito desperta para a necessidade de romper o caminho que vem trilhando, ele se abre, floresce e se volta para o sol de nossas vidas, Jesus. Assim, a cada manhã estejamos a florescer os nossos corações, voltando-nos para Jesus, nosso sol, nosso guia, nosso modelo. Paz e luz a todos. Esther. Esther, autora da mensagem psicografada pelo médico Roberto Fonseca, no Centro Espírita Francisco Cândido Xavier, em Itatiaia, Rio de Janeiro, em 29 de dezembro de 2022. Plena pandemia. O livro estava arquivado ali. Não é que eu tinha esquecido do livro, o livro ficou arquivado. Pandemia, tudo fechado, o livro ficou para mim. Esther, sabedora do nosso pedido, ditou ao Roberto, no final disse: é para o livro onde? Aí o Roberto lembrou que eu havia comentado. A citação inicial do livro já estava escrita, pronta comigo, para ver, comprovarmos que os Espíritos já sabem tudo que estaria programado. A citação inicial deste livro, pronta, é esta. Jesus continuou dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas possuirá a luz da vida. João, capítulo 8, versículo 2. E a mensagem de Esther fez exatamente uma citação inicial de um livro, com a permissão de Deus, esse querido mentor Frei Mário, que me acompanha e que me utiliza para fazer esses livros sob inspiração, trazer a esperança de Jesus.
o sol de nossas vidas, como girassol, que procura o sol, e nós, como espírito imortal, que procura a luz do entendimento, no sentido figurado, e a nossa referência maior, o nosso Mestre Jesus. Agradecemos a oportunidade à casa, se a gente teve a Flávia de Araújo, um convite feito, os amigos, e voltaremos em outubro, com a permissão de Deus, ao acolhimento. Rosângela também me recebeu, todos que estão aqui presentes, de uma maneira geral, meu agradecimento por essa noite, por essa oportunidade de trabalhar, por essa doutrina redentora de almas que é o Espírito. Muita paz a todos. Que assim seja.